boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Evangelizador para mais uma noite estarmos juntos aqui meditando a palavra de Deus. Você também pode compartilhar desse vídeo, dessa live com outras pessoas também, para que a palavra de Deus possa chegar e se multiplicar ainda mais quando todos nós fazemos a nossa parte. Nós evangelizando aqui, você evangelizando aí e todos nós evangelizando muito mais. Então, por isso, nós hoje, aliás, nesse final de semana, estaremos meditando o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Capítulo 10 de João, 11 a 18 é os versículos. Beleza, pessoal? Então, a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. E é claro que nós estamos sobre essa nova modalidade de evangelizador, por conta até, para mim, ter um pouco mais de descanso, conseguir dormir um pouco mais cedo, né? Confesso para vocês que muitas vezes é pesado e a gente também tem que se cuidar um pouco, né? Então, por isso, não seria possível fazer todas as noites naquele horário, porque já estava pesando. Peço entendimento, a compreensão, mas também aqui a gente já prepara, solta a live, né, às 21h05, porque às 21h05, porque dá tempo, você para 21 horas e 5 minutos, dá tempo você chegar, tem ali já na programação, você pode também compartilhar com outras pessoas e assim você fecha o seu dia, ouvindo a palavra de Deus e também fazendo um momento de oração, certo? Então isso é muito bom, a gente poder encerrar o nosso dia, né, em oração e também com a palavra de Deus. Muito bem, então por isso agora nós vamos nos preparar para o Evangelho de hoje. Vamos lá? Uai, meu reloginho. É a hora de despertar para o Evangelho. Temos que despertar para o Evangelho sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também elas devo conduzir para que escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, pessoal. Olha, nós estamos aqui com esse evangelho falando de Jesus, bom pastor. Gente, magnífico. Pensa nisso. Jesus, bom pastor. Então aqui nós temos... Por que Jesus é o bom pastor? Se a gente olhar, o próprio Jesus já vai dizendo que o mercenário, aquele que só está pelo interesse de dinheiro, quando vê algum perigo chegar perto do rebanho, ele vaza, vai embora. Porque nós temos que entender que na época não tinha pasto, não tinha como hoje cercado, bem bonito, preparado para ter as ovelhas ali pastando. Eram pelo deserto, em cima de monte, na beira de vales e rios, lugares às vezes até perigosos. Mas o que acontece? Acontece que Jesus pega dessa passagem, para contar e para dar água. Os pastores não tinham rio, não tinham coxo, tinham um poço, e juntavam vários pastores perto daquele coxo, daquele poço, uns chegando, outros saindo, com aquela muvuca toda. E por que ele não misturava as ovelhas? Porque a ovelha conhecia a voz do pastor, e as ovelhas sabiam que onde o pastor estava seguro, estava protegido, tinha água, tinha comida. E aí, o que nós vemos?
que Jesus pega lá dos pastores da época. A comparação, se você olhar e analisar, estudar a história do rei Davi, então ele matou o leão, matou o urso, matou o lobo para proteger o rebanho. O verdadeiro pastor é aquele que não deixa o inimigo destroçar o seu rebanho, entendeu? Perfeito isso, ok? Outra coisa que nós temos que aprender desse evangelho, o pastor leva as ovelhas para pastagens, para se alimentar, há alimento e também água. Então aqui nós temos o pastor conduz para os alimentos e para as águas. E aí o Evangelho de João, capítulo 6, vai falar muito sobre a Eucaristia. Por quê? Veja lá, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come da minha carne não morrerá, terá a vida eterna. E assim, por isso, nós temos aqui umas passagens lindas, maravilhosas para meditarmos, gente. Porque Jesus fala, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne não terá fome, quem bebe do meu sangue não terá mais sede. Então, Jesus já estava anunciando que ele tanto leva o alimento, como ele também é o próprio alimento. Gente do céu, não acredito que vocês não tinham percebido isso. É verdade, Jesus ele é o alimento, o pão vivo descido do céu. E ele leva o alimento e dar-se como alimento. Por isso também um segredo para que a gente entenda que Jesus é o alimento e ele nos leva ao alimento é pela palavra. Imagina você todo dia escutando o evangelizador. Você não está escutando a voz do Padre Paulo, você não está escutando a voz de outros padres, de outros pregadores por aí. Na verdade, quando nós lemos o evangelho, você está escutando a voz do próprio Jesus, que está ali escrito. A minha voz e a voz de outros pastores, leitores e pregadores é apenas uma voz que vai falar aquilo que Jesus falou. Entendeu? Então as ovelhas conhecerão pela voz do pastor. Então aqui, veja bem, haverão, aqui ó, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho. Quem escuta a palavra de Jesus busca estar unido com Cristo. E unido em Cristo é o único rebanho para todos, ok? Beleza? E aí nós então temos que voltar e buscar a figura do bom pastor, escutar a palavra diariamente, constantemente. Você aqui no Evangelizador, você está nesse caminho de buscar a palavra de Deus diariamente. E hoje Jesus fala também, quando ele fala do bom pastor, lembrar que ele também fala do pasto, né, também. Aquele que está levando as ovelhas para lugares onde elas vão se alimentar. E Jesus fala para nós que temos que perdoar. Então, aí tem aquelas ovelhinhas que, ó, foge, né? Quando o bom pastor leva a ovelha para o pasto do perdão, da caridade, do amor ao próximo, entendeu? De não julgar e não ser julgado, entendeu? Tá entendendo como que a palavra de Deus ela vai devagarzinho entrando e penetrando assim nosso coração e ela causa incômodo. Então, o que a palavra de Deus hoje pode mudar na sua vida? Eu já tenho uma dica para você. Se você pegar, por exemplo, todo dia meditar um trecho do Evangelho, você vai estar atento àquilo que Jesus nos orienta, nos fala, entende? Todo dia lê um pequeno trecho, ou escutar que no Evangelizador está perfeito para você ir conhecendo a palavra de Deus. Porque você já tinha conseguido imaginar que Jesus é esse pastor que com a sua palavra, Bíblia, vamos dizer assim, né, conduz para o alimento? E tem mais ainda, tem mais, calma que tem mais. Porque veja bem, quando Jesus ele fala aqui no Evangelho que as ovelhas conhecerão pela voz, é porque, veja bem, na liturgia da igreja, primeira parte é o pastoreio, né? A voz do pastor, que é Jesus, que vai conduzir aquele rebanho. A segunda parte, que é a liturgia eucarística, o que é? É o rebanho indo se alimentar. Opa! Se alimentar, né? Não passar fome, não passar necessidade. Então Jesus leva para esse lado. Aí a liturgia eucarística, onde vamos ser alimentados. E alimentados, ó, primeiro a palavra conduz e depois ela leva para o alimento.
O alimento é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida, que é a palavra de Deus, dizendo para nós. Quando Jesus pega o pão, pega o vinho, e na última ceia ele vai dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Palavra, presta atenção na palavra, que hoje é ressaltado do bom pastor, e percebe na última ceia, Jesus também dizendo, isto é, não representa, não simboliza, meus caros, isto é, entendeu? Então, por isso, é a palavra primeiro, conduzindo as pastagens do alimento ao poço da água, que é a bebida. Alimento, bebida, quer dizer, a comida e a bebida, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo. Magnífico esse evangelho para falar da Eucaristia, para meditar do Jesus, o bom pastor, que nos guia e que nos dá o verdadeiro alimento, que é a vida eterna. Amém? Muito bem, pessoal. Então vamos nesse momento a hashtag, né? Talvez eu me esquecendo da hashtag, que é aquela frase que a gente vai subir e mandar para as redes sociais lá. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Tá? É isso aí. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E já que é o rebanho, vamos usar o instrumento para conduzir o rebanho, porque Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, nossa hashtag. Isso aí, pessoal, então vamos fazer o nosso momento de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Deus de bondade, abençoai-nos e fortalecei-nos nesse final de semana, no qual nós devemos buscar a Jesus, que com sua palavra deve nos conduzir para lugares seguros, para lugares onde possamos nos alimentar e nos fortalecer pela verdadeira comida e verdadeira bebida. Por isso, Senhor, nós pedimos para aquelas ovelhas a bênção que muitas vezes elas tanto procuram e necessitam, estão até perdidas dos seus rebanhos, do seu rebanho, Senhor. Peçamos também por aquelas ovelhas que estão feridas, que só Jesus, que é o bom pastor, volta para curar, para carregar nos ombros aqueles que estão feridos. Peçamos, Senhor, também a vossa bênção sobre todas as pessoas que desejam a cura, a libertação, bênção das casas, das propriedades, bênção do emprego. Senhor, nós vamos pedir nesse dia também pela saúde dos afetados por diversas doenças, não só pelo coronavírus, mas também outras doenças também. Queremos que o Senhor coloque essas pessoas na vossa bênção e a vossa graça. Também nós vamos pedir hoje pela chuva aos nossos agricultores, as nossas lavouras estão precisando de chuva. Não esqueçamos de rezar pela chuva, para que venha uma chuva mansa, tranquila, mas que restaure o vigor das plantas. Por isso rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã, às 21h05, aqui no canal Evangelizador. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.